é a questão do uso de carbapenêmicos como primeira escolha de tratamento de infecção. Esse é um problema que eu digo que é muito grave. Carbapenêmicos, quais são as drogas carbapenêmicas? São o imipenem, cilastatina, que é o nome comercial de Enan, o meropenem, que é o Meronem, e o ertapenem, que é o Ivans. Então são 3 drogas carbapenêmicas. Essas drogas são drogas ótimas, ajudam muito a gente no dia a dia. Mas ela tem uma cobertura muito específica para gram-negativos, principalmente gram-negativos, bacilos gram-negativos aeróbicos, que tenham resistência à beta-lactamase, principalmente espectro expandido. O que é beta-lactamase? A beta-lactamase é uma enzima que a bactéria produz que vai inibir beta-lactâmicos. Quem são os beta-lactâmicos? Penicilinas, cefalosporinas, né? Então, são drogas, cefalosporina primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, as penicilinas naturais, a penicilina sintética, tipo amoxicilina, né? Então, todas essas drogas, elas podem ser inibidas pelas beta-lactamases das bactérias. E aí, tem beta-lactamases chamadas de espectro expandido, que são chamadas, a sigla é SBL. Essas beta-lactamases de espectro expandido, elas têm uma capacidade de bloquear antibióticos de maior espectro, como, por exemplo, cefalosporinas de terceira geração, piperacilina tazobactam, que é uma penicilina de pseudomonas, cefalosporinas de quarta geração, como cefepime. Então, essas drogas podem ser inibidas por bactérias gram-negativas que produzem beta-lactamases de espectro expandidos. E aí sim, o carbapenêmico é a primeira escolha para isso. Então, os carbapenêmicos são drogas boas para isso. Principalmente o meropenem e o imipenem para as bactérias gram-negativas que produzem SBL, inclusive as bactérias não fermentadoras. As não fermentadoras de glicose, que são pseudomonas, acinetobacter, stenotrofomonas, burkholderia ou burkholderia. Então, essas bactérias são gram-negativos, não fermentadores de glicose, que o meronem e o imipenem têm uma resposta efetiva para essas cepas, quando são SBL. Quando elas têm produção de beta-lactamase espectro expandido. E o carbapenêmico, ele é bom, mas não é bom, não é adequado para ser usado para os não fermentadores. Então ele é bom para Escherichia coli, para Klebsiella, para Proteus, mas não responde bem para os não fermentadores. Ok? Então isso é importante na avaliação. Então o que é o erro importante? O erro importante aqui é usar essa classe de droga como primeira escolha para infecções bacterianas agudas. Aí o colega olha aquele doente, ele está grave, ele está com medo daquela situação de gravidade e dá uma droga de espectro amplo. E de maneira totalmente inadequada. Então o paciente tem uma pneumonia aguda, bacteriana, comunitária, mesmo seja idoso, chega para você grave. Você não deve tratar esse doente para suspender ele. Mas é claro, eu entendo isso. Mas você tem que entender também que você tem que ter um padrão clínico para avaliação desse doente. Você não está lidando com um doente que está infectado por ter internado em hospitais ou está tomando antibiótico. É um doente sem terapêutica. Faz uma pneumonia aguda bacteriana e chega até você. Ele está grave, ok, ele pode estar até séptico. Mas qual a razão de usar carbapenema como primeira escolha? Você não deve fazer isso. Por quê? Porque as outras drogas, tipo o beta-lactâmico associado a macrolídeo, uma quinolona respiratória, são tão efetivas como adequar o esquema terapêutico para esse doente. Então é o seguinte, pessoal, o que acontece? Então o carbapenêmico, ele é uma droga de escolha para essas situações. A gente não deve usar primário. Por que não devemos usar? Primeiro, não tem indicação, porque aquela situação clínica você tem critérios para não utilizar. Segundo, é que você aumenta a indução de resistência. Isso é um problema muito sério. Então, quando começa a usar muito carbapenêmico sem indicação adequada, o que nós geramos? Nós geramos um problema na flora hospitalar ou comunitária relacionada à resistência a carbapenêmicos. Então, hoje, a nossa incidência de KPC, que é KPC? São cepas de bactérias gram-negativas que produzem carbapenemase. Carbapenemase são enzimas bacterianas que quebram o carbapenêmico. Então, o carbapenêmico não vai ter efeito. E hoje, dentro dos hospitais, pessoal, as KPCs são uma realidade dura para nós. São cada vez mais frequentes, é uma resistência ampla, problemática, e dependendo como for, eles podem virar cepas de resistência muito ampla, resistência extremamente intensa com nossa utilização de antimicrobianos. Então é importante que a utilização de carbapenêmico seja extremamente restrita, seja cuidadosamente avaliada. E eu acho até importante que sempre a discussão de se prescrever um carbapenêmico seja discutido com mais de um médico, não só você sozinho. Trazer um outro colega mais experiente, ou o próprio serviço de infecção
de infecções relacionadas à assistência à saúde da sua instituição, para que vocês possam decidir em conjunto se vale a pena ou não utilizar carbapenem. Porque o uso indiscriminado dele, infelizmente, vai gerar muito mais problema do que ajuda para os pacientes no hospital, no futuro paciente que for internado. Então, fique claro que o carbapenêmico não deve ser de escolha, de primeira escolha, em situações médicas onde você tem evidência muito clara do ponto de vista de critério clínico, diagnóstico, tá bom, pessoal? Então, utilizar carbapenêmico realmente em situações muito mais pontuais, específicas de resistência, cuja infecção tem sensibilidade ou não a carbapenêmicos. Tá bom? Então lembrar que utilizar carbapenêmicos ele vai criar uma resistência muito ampla para você do ponto de vista clínico, com a indução de KPC.